Oi, boa tarde a todos. É com muita satisfação que estou aqui hoje junto a vocês para apresentar mais 2 capítulos do livro Nosso Lar. Mais 2 apresentações e nosso estudo do livro de férias estará concluído, graças a Deus. O nosso empenho está sendo proclamar a união do nosso grupo. Hoje eu falarei dos capítulos 45 e 46. A síntese do capítulo 45 vai nos falar da influência que a música tem nos seres e da educação entre o povo lá de nosso lar ao se relacionarem em sociedade. Já no capítulo 46, vamos entender como se dá o processo de visita aos nossos entes queridos depois do desencarne. E também os motivos que nos trazem a reencarnação, sabendo que nada é por acaso. Capítulo 45, que intitula-se No Campo da Música. Lísias convida André a acompanhá-lo ao campo da música. Ele reluta um pouco em aceitar o convite, pois ele já se dedicava de tal forma, com grande amor aos enfermos daquelas câmeras, que não queria deixá-los, e ele os tinha mesmo como se fossem seus filhos. Mas Tobias incentiva André a ir sim, pois que além de ser um ótimo programa, ainda poderia descansar um pouco, porque André nem pensava em descansar. Bem, ao acompanhar Lísias, André teve a grata satisfação de rever quem? Dona Laura, a mãe de Lísias. E ele fica sabendo que a mãe de Heloísa, a neta dela, lembram-se? Pois então, sua filha, Teresa, deveria regressar do planeta em breve tempo. E ela conta também que está já preparada para retornar à Terra. A filha chegando e em seguida ela partindo. Enfim, é assim mesmo. Chegaram ao Ministério da Elevação e Lísias comenta que finalmente hoje iriam conhecer a sua noiva, Lacínia. André estranha que haja noivados em nosso lar e Lísias confessa que ele já teve um relacionamento anterior com Lacínia. Porém, que eles fracassaram nessa experiência. Por que eles fracassaram? Por imprevidência sua e falta de autodomínio. As leis sociais da terra, dizia Lísias, dão muita liberdade aos homens, ao passo que dão disciplina mais rigorosa às mulheres, que acabam sofrendo muitas vezes a tirania dos homens. Ainda hoje acontece um pouco disso. Porém, em nosso lar existe o reajustamento dos valores, ou seja, todos têm o mesmo direito e os mesmos deveres, claro. Lísias confessa que eles estão planejando voltar à Terra dentro de 30 anos. Como o tempo no plano espiritual é bem diferente do nosso, então não deve ser assim tão longo como estamos pensando. E assim, eles, os noivos, iriam fundar em nosso lar a casinha deles e viveriam juntos até o momento de retornar à esfera terrestre. Chegam por fim ao campo da música, naquele local lindo que eu já havia citado a vocês, lembram-se? Tudo muito iluminado. Havia no centro um gracioso coreto, e seria desse coreto, de lá, que emanaria a música divina. Todos poderiam ouvir. Mas nas extremidades do coreto, lá do campo, haviam grupinhos musicais que atendiam o gosto de algumas pessoas. Mas era lá no centrão, lá no coreto, que teria a execução da música universal. Diferente daqui da nossa terra, onde as músicas regionais populares chamam muito mais atenção, é um número maior de público, ao passo que a música fina, a música erudita, a música clássica atrai bem menos adeptos. Eu, Zélia, como eu amo música,
Eu penso ser ela um dos meus alimentos espirituais, não vivo sem ela. E também eu prefiro a boa música, a música clássica ou MPB. Bem, nada contra outros vieses musicais, de forma alguma. Bem, notava-se que a nata de nosso lar se apresentava sem luxo, sem excessos e que tornava tudo maravilhosamente simples. Eles andavam lá pelos campos da música, a simplicidade da beleza e da arte. As mulheres, elas apareciam com bom gosto nos trajes, sem muitos adornos, também com bastante simplicidade. Haviam grupos de senhoras e de cavalheiros que se entretiam em uma conversação animada. Todavia, ninguém falava mal de ninguém. E quando o assunto eram coisas da terra, não faziam acusações. Eles discutiam a cultura intelectual, discutiam a pesquisa científica, a filosofia edificante e em nenhum atrito de opinião pessoal. Esses grupos estavam sempre em uma culminância. Havia os mais sábios e os menos instruídos, porém se entendiam pela compreensão mútua. Seria bom se na terra também fosse assim, né, gente? Também falavam de Jesus e falavam do Evangelho. Notava-se alegria entre eles. E Jesus era lembrado por todos como o supremo orientador das organizações terrenas, que ele era cheio de compreensão, de bondade. Ele é, que preservava sempre a ordem e a justiça. Pessoal, era realmente uma sociedade otimista o povo lá de nosso lar. De repente, todos ficam mudos. A música começa a ser executada. Lembrando que muitos humanos na Terra, que recebem a maravilhosa vocação para a música, recebem nesses instantes, nesses momentos especiais que acontecem no plano espiritual, transmissões melódicas por inspiração direta dos espíritos. Em dado momento, eis que chega quem? Lacínia, a noiva de Lísias, e suas irmãs. E assim, além de eles estarem ouvindo a maravilhosa música, também davam atenção àquelas lindas senhoritas. Vamos entrar agora no capítulo 46, cujo título é Sacrifício de Mulher. Olha, já fazia 1 ano que André estava trabalhando e até aquele momento não voltara ao lar terrestre. Muito embora ele quisesse muito, mas alguma coisa o tolhia de fazer esse pedido. Talvez fosse por vergonha. Sim, porque ele sentia que recebia auxílio adequado o tempo todo, recebia carinho e amizade de todos. Pensava que era melhor aguardar a palavra de ordem dos superiores. E também André Luiz se recordava que o ministro Clarencio, que foi quem o recebeu quando ele chegou em nosso lar, sempre mantivera uma certa distância quanto a esse assunto dele ir ter com seus familiares. Porém, nesse dia que acontecia festejos, estavam todos reunidos e Clarencio toca levemente no assunto, como que adivinhando as saudades que André sentia, dizendo que não estava longe o dia que ele mesmo, Clarencio, iria acompanhar André ao ninho familiar. O tempo ia passando enquanto André esperava esse dia lindo. Seguia ele cuidando dos enfermos, ajudando Elisa, aquela mulher que ele prejudicara quando era moço, lembram-se dela? Sempre a encaminhando com boas palavras, com boas ideias. A mãe de André, de quando em quando, vinha visitá-lo. E vocês sabem que ela morava em circuitos bem mais altos. Mas mesmo assim, ela não abandonava o filho. Ela comunica a ele que tem propósitos de voltar à terra. André discorda imediatamente dessa decisão. E ela, com bastante serenidade, explica a ele que precisa ajudar seu pai, que já faz muitos anos que ela
tenta e tenta reerguê-lo, mas sem conseguir. Filho, diz ela, os espíritos que se amam verdadeiramente sempre estendem as mãos uns aos outros. Hoje eu já posso contar com você e com sua irmã Luísa. Vou ajudar seu pai, sim, a reencontrar o caminho certo. Laerte, o pai de André Luiz, quis fugir daquelas mulheres que o obsidiavam, lembram-se? Como assim fugir? Reencarnando de imediato. Sim, gente, existe esse tipo de reencarnação quando há motivos específicos. No caso dele, seria para despistar aquelas mulheres que os subjugavam. Sabe, nós todos ficamos à mercê do mal que nós provocamos. Devemos sempre estar atentos, muito atentos, antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos nossos irmãos em nossos adversários. Quando André Luiz quis saber o destino dessas mulheres que obsidiavam seu pai, a mãe esclarece que elas serão suas filhas. Sim, suas filhas dentro de alguns anos. Afinal, ela iria ao mundo para auxiliar o pai, que tornou-se um cético, e também ajudar essas pobres mulheres que suportam pesados fardos. Como pesados fardos? Na lama da ignorância, da ilusão. E num futuro não muito distante, ela iria colocar todos eles no regaço materno, nessa nova experiência na Terra. Quem sabe mais adiante, ela regresse ao nosso lar, agora cercada de outros afetos, para uma grande festa de amor e união. André, nesse instante, ajoelha e beija-lhe as mãos. Daquele momento em diante, ele não mais a enxergava apenas como mãe. Era muito mais que isso. Ela era a mensageira do amparo, que converteria verdugos em filhos, para que retornassem ao caminho dos legítimos filhos de Deus. Pensemos nós, por um instante, na nossa própria história. Que motivos reais nos trouxeram de volta a esta terra, a esta reencarnação? Bem, vamos finalizando por aqui. Eu espero ter sido clara na explanação. Vou pedindo desculpa pelo latido do cachorro. Eu deixo aqui as perguntas para que vocês efetivamente as respondam. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço, paz e luz no coração de todos. Namastê.